Olá pessoal que acompanha a TV Paraguaçu, eu estou aqui no consultório do Dr. Gabriel Gonçalves, ele é psicólogo e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está muito em alta, que é sobre os sentimentos à flor da pele. Bom, Gabriel, seja muito bem-vindo à TV Paraguaçu e para começar o nosso bate-papo, explica um pouquinho pra gente o que são esses sentimentos. Bom, sentimentos à flor da pele, a gente está falando sobre sentimentos profundos, né? Que vem acontecendo nesse contexto pandêmico. E a gente percebe o quanto isso tem sido muito intenso de se viver, né? Nós estamos vivendo no olho do furacão, um momento de crise, de tempestades, né? Que se tornam cada vez mais difíceis das pessoas, vamos dizer assim, vivenciarem todos esses sentimentos, né? Que de alguma maneira são profundos e difíceis de acessar, né? Acredito muito que nós estamos vivendo num luto coletivo, né, onde as pessoas estão numa tristeza muito profunda, porque cada vez mais nós estamos de frente com pessoas conhecidas que estão, né, falecendo pelo Covid, ou pessoas que são próximas de pessoas próximas de nós. E isso tudo vai nos deixando muito agitados por dentro, né? A gente fica um pouco deslocado, a gente não sabe o que sente direito, né? Diante de todo esse desespero, diante de todo esse pânico, de alguma forma nós estamos sendo atravessados, né? Nós estamos tendo um encontro agora com esse momento que é único, né? É um momento em que a gente fica com aquela fantasia, né, de que quando tudo vai voltar ao normal, como se tivesse esse novo normal, né? Como se tivesse, na verdade, como voltar a esse normal, mas na verdade haverá um novo aí, né? Um novo modo de ser, porque diante de uma crise, a gente percebe que durante um momento de muito transtorno para nós, né, e a gente está vivendo isso coletivamente, mundialmente, né? Principalmente no Brasil também, um momento muito específico e delicado, né? De, vamos dizer assim, de desgoverno mesmo, né? Sim. E isso tudo acaba interferindo nos nossos sentimentos, interferindo no coletivo, nas pessoas individual, né? E nós temos, então, cada pessoa está lidando de uma maneira muito específica os seus sentimentos, né? Tem algumas pessoas que estão confusas com aquilo que está sentindo, né? Não sabe mais como definir tudo isso, né? A tristeza está se misturando a um certo tipo, às vezes, as pessoas confundem esse sentimento de tristeza coletiva como uma depressão, né? E às vezes a gente tem que estar muito atento a isso, porque o que a pessoa está vivendo, na verdade, é uma tristeza de um luto coletivo, né? E não necessariamente uma depressão, né? Talvez por a pessoa não conseguir acessar esses sentimentos, né? Essa tristeza que é de todos, vamos dizer assim, não? A vivência de todos nós hoje, né? Por não conseguir acessar esses sentimentos, talvez a pessoa, por se segurar tanto nisso, ela pode, então, né, entrar aí numa depressão, né? Se esses sentimentos ficarem escondidos, se a pessoa não conseguir e não quer, né, não deseja senti-los, vivenciá-los, né? A cultura da felicidade, a cultura good vibes, vem muito para, às vezes, impedir da gente vivenciar os sentimentos que faz parte da nossa humanidade, né? Que faz parte de nós, que é a tristeza, que é a dor, né, que é o sofrimento, que é o luto, né? Hoje a gente percebe que as pessoas estão vivendo um certo luto duplo, né? Que é além da pessoa querida, do ente querido, falecer, né? Ainda nós não podemos ter o velório, né? Não podemos ter acesso ali àquele momento de ritual mesmo da cultura, né? Que é tão importante para a elaboração de um luto. Então tudo isso nos alarma, né? Então tudo isso causa pânico, causa medo, causa estresse, cada vez mais pessoas estão com pavio curto, né? Então isso pode produzir agressividades, pode produzir, às vezes, comportamentos aí destrutivos, né? E isso tudo, enfim, cada um está lidando de uma forma muito particular, né? E você acredita que algumas pessoas, pelo fato de não sentir nada, seja um mecanismo de defesa? Pelo fato de não deixar transparecer? Tem essa questão que a gente estava falando sobre a dormência emocional, né? Que você trouxe. E existe muito essa questão das pessoas também não ter essa dormência no sentido de que os sentimentos estão dormentes, né? Mas às vezes aquele sentimento é tão difícil para a pessoa sentir, né? É uma dor tão difícil de reconhecer, tão difícil de até falar sobre ela,
que às vezes a pessoa prefere isolar esse sentimento, né? A pessoa prefere colocar debaixo do tapete para depois pensar a respeito disso, né? Mas isso acaba vindo, né? Porque o inconsciente que a gente fala, né, não se esconde, ele sempre está surgindo, seja no corpo, né, com as questões psicossomáticas, seja através de uma depressão, seja através de um transtorno de pânico, uma crise de pânico, né? Seja através de uma irritabilidade. De alguma forma esses sentimentos vai transparecer, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar daquilo que está sentindo, porque a gente, às vezes as palavras não dão conta, né, daquilo que a gente sente, mas a pessoa está sentindo algo muito confuso, algo muito diferente, né, que arrebata aquela pessoa, que deixa aquela pessoa num momento tão delicado que ela não consegue mais definir, né? Então isso acaba sendo embaraçoso, né, para as pessoas hoje. Também tem a questão da pandemia. Quando tinha alguma morte pela Covid, no começo da pandemia de tudo, as pessoas sentiam mais. Hoje em dia as pessoas levam isso como um número. Talvez isso também seja um fato de agora tá tudo bem, tá morrendo gente, eu não tô sentindo nada, mas morreu. Uhum. Tem o fato muito da negação, né? Das pessoas negarem esse fato que está acontecendo, né? Muitas pessoas acabam aí sim entrando numa certa alienação, né? Num certo distanciamento da realidade, de tão dura que né? De tão duro que a gente está vivendo um momento tão difícil, que as pessoas às vezes preferem utilizar de mecanismos, né? Talvez algumas pessoas, cada um vai lidar com o seu modo de lançar a mão de algum mecanismo para tentar lidar com isso. E esse mecanismo a gente vê como uma negação, né? Das pessoas perceberem que é só mais um número. Mas a gente está vendo que essa pessoa que falece pelo Covid, ela possui uma família, né? Ela possui um familiar muito importante para ela, e aquilo vai gerando um certo tipo de sofrimento, os conhecidos. Então, pelo tanto de pessoas que já faleceram, né, a gente está falando de 500 mil Sim. de mortos. Então, assim, são muitas famílias, 500 mil de mortos, mas existem famílias aí, né? Vamos colocar no mínimo 12 pessoas por falecido. É muita gente em luto, é muita gente em sofrimento profundo, de alguém muito importante que se foi, né? De alguém muito importante que fazia parte daquele contexto ali. Isso tudo gera sim um sofrimento, né? Incalculável, não tem como medir o tamanho desse sofrimento, né? Então, assim, tem algumas pessoas que negam isso, né? Tem algumas pessoas que preferem não prestar atenção e às vezes levar como um número, como só mais um momento, mas é um luto coletivo, é um sofrimento muito doloroso. Agora também tem as pessoas que sempre estão cercadas de gente e tem um sentimento de vazio. O que seria isso? Esse sentimento mesmo assim, eu tô rodeado de pessoas, mas eu não tô bem comigo. Uhum. A profundidade dos sentimentos, né, como eu já citei aqui, às vezes é muito confuso, né? O sentimento de vazio que às vezes gera por várias questões, e talvez seja uma das questões, seja a dificuldade mesmo de dizer sobre aquilo, né? E isso vai gerando um sentimento muito grande de vazio, porque, primeiramente, a gente está falando de um momento de muita incerteza, a gente está falando de muito desemprego que está acontecendo, né, no país, então isso gera um certo tipo de e agora, né? O que será de nós, né? E agora, o que vai acontecer com a gente? Então isso leva a um certo tipo de insegurança, um certo tipo de futuro incerto. Não dá para saber o que vai acontecer, né? Enquanto todo mundo não for vacinado, enquanto as coisas não começarem a fluir, no mínimo, né, que seja a vacina agora, o que será de nós? Né? Como sobreviveremos, como viveremos? Né? Eu acho que isso é uma pergunta que acaba nos atingindo. É uma pergunta que acaba atingindo a todos e trazendo esse tipo de desconforto, né? Desassossego. Uhum. Agora também tem as pessoas que são mais sensíveis. São essas pessoas que sentem tudo, acho que em grande escala. Isso talvez seja um problema, seja algo... Ou isso é normal? É normal no sentido de que cada um tem o seu modo mesmo de lidar com esse sofrimento, disse, né? Uhum. Então, tem algumas pessoas sim que se desesperam, né, diante de tudo isso. Diante de um momento muito difícil, de uma crise, né, até particularmente, a gente percebe que no momento de crise tem algumas pessoas que se abatem,
né? Tem algumas pessoas que entram numa tristeza muito grande, tem algumas pessoas que se desesperam e tentam lutar, né? De alguma maneira, através do seu desespero. Então isso é um modo, né, da pessoa lutar contra isso, tentar encontrar algo que ela possa sobreviver, né? Isso é um mecanismo de sobrevivência, acaba sendo, né? A pessoa, para não entrar num estado pior, né, vamos dizer assim, ela lança a mão desse desespero também para tentar lidar com o seu sofrimento, né? Então não tem essa questão de errado ou certo, mas um modo como ela busca, né, para tentar lidar com tudo isso. E você acha que as pessoas mais sensíveis, nesse caso, precisam de ajuda? A ajuda é sempre importante, né? E o modo como a pessoa ela pode perceber isso, né, para buscar uma ajuda seria essa própria angústia, né? Não existe um sintoma específico para a pessoa buscar ajuda, mas o sintoma seria, né? O sinal seria aquela gota, né? Aquela dose de angústia que é o suficiente para você dizer, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso buscar uma ajuda profissional. Se você não pode ir num consultório particular, existem lugares públicos, né, como CAPS, como postos de saúde, né? Lá tem um trabalho excelente de apoio, né, psicológico. Então, buscar ajuda, né, nesse momento de angústia, de que eu não sei o que está acontecendo comigo, tem algo aqui me atravessando e eu não sei dizer, esse é o momento de procurar ajuda, né, que seria uma forma de tentar lidar com isso, né? Buscar ajuda profissional para que esses sentimentos sejam externalizados, sejam falados, né? Para que a gente consiga lidar com as nossas contradições, né? A tristeza, a alegria, sentir sinceramente esses sentimentos é muito importante, né? Que a gente quebre muita barreira da gente pensar que a gente é sobre-humano, né? De que a gente não sente tristeza, né? De que às vezes a gente é fraco por sentir tristeza, ou que a gente está no meio de um luto, a gente tem que se fazer forte, né? Como se chorar não fosse sinal de força, como estar triste não fosse sinal de força, né? E muito pelo contrário, né? Eu acredito que quem consegue experimentar os seus sentimentos, os mais difíceis, né? Não estou dizendo aqui que precisamos ser masoquistas, né? Diante de uma situação dolorosa, mas sentir aquilo, né? Ser sincero com você mesmo para sentir todos esses sentimentos que são humanos, né? É de nós, né? Nós precisamos estar abertos para sentir esses sentimentos. E como você vê os sentimentos hoje das pessoas no mundo? Você acha que mudou muito por conta da pandemia? A pandemia com certeza trouxe um movimento muito diferente para nós, né? Esse momento de crise, esse momento de desespero nos carrega a vivenciar, novamente eu digo, né, esse luto coletivo, essa tristeza que é de todos nós, e nós precisamos, né, nos apoiar, né? Eu acho que nós precisamos, como pessoas que estão vivendo diante de alguns, né, que estão tendo dificuldade de vivenciar esses sentimentos, acolher, estar junto, não dizer que isso é frescura, que a pessoa precisa levantar daquele lugar para viver e tudo mais, é um modo como ela está conseguindo. Então, acolher esse tipo de sentimento seria muito nobre de nós, né? Seria uma atitude nobre para que nós possamos sobreviver, né? Um segurando a mão do outro ali, para que a gente venha atravessar esse momento da melhor maneira possível, né? Da forma como a gente conseguir. Aí a gente conversou com o Gabriel e agora deixa esse espaço aberto a você se você quiser fazer alguma consideração final ou falar de algum assunto que também a gente não perguntou. Bom, só quero agradecer novamente, né, a esse canal, esse pessoal que é tão atento e tão sensível, né, para questões como essa de saúde mental, e que cada um venha a se cuidar, né, nesse momento e se abrir aos sentimentos que é de todos nós. Enfim, estamos juntos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo e vamos vivenciar, né, esse luto, essa tristeza da melhor maneira possível para a gente atravessar esse momento aí de muita dor e muito sofrimento. Obrigado. Muito obrigado, viu, Gabriel?